Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abundem grandemente em nossas vidas, nos fazendo crescer no conhecimento e na graça. Vamos hoje ao nosso estudo da nossa lição bíblica diária, hoje quarta-feira. Vamos dar continuidade ao estudo dessa semana, aonde estamos estudando sobre o tema de que Jesus é maior do que Moisés, né? Parece muito óbvio, mas é uma mensagem muito forte para o povo hebreu. Por isso que esta carta, esse livro tem esse nome, né? Carta aos Hebreus. E ontem, no estudo de ontem, nós vimos que quando o apóstolo aconselha ao povo, né? Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então é assim que ele conclui no verso anterior, no versículo 12, fazendo uma exortação, um apelo ao coração do povo hebreu para não copiar aquele povo lá do deserto que houve maldade no coração deles e se apartaram do Senhor no espírito, né? Estavam lá no deserto, diante da coluna de fogo, estava diante lá do santuário, mas o coração estava distante de Deus, né? Pois bem, hoje na pergunta 7, nós temos aqui o seguinte questionamento. Negar Jesus, como muitos hebreus negaram no passado, é deixar de participar de quem? Né? Negar Jesus é você não participar de quem, não é do que, é de quem, né? O versículo 14 diz assim: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, existe aqui uma condição para nós participarmos de Cristo, né? Nós temos que participar de Cristo. Então, negar Jesus é não participar de Cristo. E deixar de participar de Cristo é justamente perder a salvação. Não adianta, se você é descendente direto de Arão, seria hoje um sacerdote ativo no templo, né, um homem santo consagrado. Não adianta se você tem o sangue de Abraão nas veias, nada disso importa. Não adianta se você conhece a letra da palavra decorada de Gênesis a Apocalipse, se você não participar de Cristo, nada disso importa, né? Participar de Cristo significa muito, significa, por exemplo, ser como Cristo é. Participar dele, ele está em nós e nós estarmos em Cristo, significa viver uma vida de obediência como ele viveu. Isso é participar de Cristo, né? E aqueles que participam de Cristo é como ele. Em que sentido é como ele? No sentido de que ele não é aquele que coloca a mão no arado e olha para trás. Não é aquele que começa e não termina. Não é aquele que desiste no meio do caminho. Cristo é o grande espírito em Cristo nós vemos o grande espírito da perseverança. Em momento algum ele desiste, né?
Em momento algum. E olha que ele teve muitos motivos para desistir, né? Muitos. E todos eles provocados por cada um de nós, os seres humanos. Mas ele não é por isso que o texto diz assim, ó, se nós retivermos firmemente, reter e guardar para si firmemente, né, o princípio da nossa confiança. A nossa confiança, ela deve estar baseada num princípio. Qual é o princípio da nossa confiança? Qual é o princípio da nossa confiança? Nós confiamos em quem? Não é em Cristo através da sua palavra? Né? Se nós retivermos o princípio, né, a Bíblia toda está baseada em princípios, né? Então, o princípio da nossa confiança é justamente aquele que a fé é aquilo que não se pode ver, mesmo que Deus falhe, entre aspas, porque Deus nunca falha, né? Mesmo que Deus viesse a falhar, eu continuaria, né, servindo a Ele, fiel a Ele, como diz o livro de Abacuque, né? Ainda que não haja fruto na figueira, ou seja, ainda que Deus fale comigo, fale não mandando a chuva, fale comigo não fazendo a árvore florir para que eu tenha comida no próximo ano, né? Que isso nunca vai acontecer. Mas ali é um testemunho de fé de Abacuque, né? Ao dizer, ainda que não haja fruto na figueira, ainda que não haja pasto para o gado, que a cabra, a ovelha não dê o seu filhote, que não haja prosperidade, que não haja a garantia de que eu vou ter comida amanhã, ou seja, que eu veja que só tem a morte me esperando daqui a 1 mês, 6 meses, 1 ano, não importa, né? Esse é o princípio da nossa confiança em Deus. Ainda que caia tudo, o céu caia sobre a nossa cabeça, a gente precisa confiar nele. E esse foi o princípio, né, que Cristo testemunhou para nós, porque sendo desprovido de tudo, de quase tudo, né, ele viveu aqui com quase nada para dar exemplo para cada um de nós de que é possível servir em plena fidelidade a Deus. Então, porque nós nos tornamos participantes de Cristo, participar com Cristo é estar com Ele, viver com Ele. Então é impossível que eu esteja vivendo com Cristo e esteja ligado ao mundo, ou um ou outro. Cristo não está no mundo. Ele mesmo disse, eu não sou desse mundo. Então se eu estou com Ele, eu não tenho nada a ver com esse mundo. Eu não tenho nenhuma atração para com as coisas desse mundo. Nenhum amor, nenhum desejo, nada por isso aí. Então, isso tudo é uma condição para participarmos de Cristo. Agora, imagine o povo hebreu, parte do povo hebreu, a quem Paulo está escrevendo aqui, né? Está inclusive em algum momento exortando, em outros momentos está repreendendo. Agora imagine o povo hebreu, o judeu lá em Jerusalém, os grandes líderes religiosos, aqueles que achavam que conhecia a palavra de Deus, achavam que conhecia a Bíblia, tinha a Torá decorada na cabeça, mas condenaram o Salvador. Ao matar o Salvador, eles estavam matando a vida que veio para eles. Eles estavam rejeitando a vida, querendo permanecer na morte, né? Então, já imaginou? Eles rejeitaram participar de Cristo. Eles disseram assim, nenhuma parte nós temos contigo, nós temos com Moisés. Em outro momento ele vai dizer, nós temos com César, porque eles vão dizer assim a Pilatos, Pilatos, o nosso rei é César. Quando César disse, olha aqui o rei dos judeus, Jesus. Não, esse não é o nosso rei não. O nosso rei é o mundo. César, né, era um rei pagão, opressor, comandante de Roma, o líder número 1 de Roma, e foi o que eles disseram, não, nós queremos o mundo. Em outro momento, Cristo apresentaram uma moeda a Cristo que perguntou, de quem é a cara, de quem é a face, a esfinge que está nesta moeda aí? Ele falou, é a cara de César que está aqui, então é de César, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus, né? O que é de César? As coisas aparentes, o que é de Deus? O Espírito. Então dê seu coração para Deus, né? Entregue a Cristo, né? O seu coração, que aí você vai estar dando todo o seu ser a Ele. Isso é participar de Cristo. Vamos continuar aqui, meus amados. Vamos agora para a próxima pergunta, a pergunta número 8. A segunda pergunta de hoje, na quarta-feira, que traz aqui o seguinte questionamento. Para evitar a perdição, tanto dos hebreus quanto dos gentios, o que nós devemos fazer? Assim como Paulo estava fazendo para tentar
convencer os hebreus a reconhecerem os seus erros e aceitarem Jesus Cristo como Salvador, como Messias, enviado de Deus. Vamos ler então Hebreus capítulo 3, versículo 13, para responder esse questionamento. Ele diz assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Veja que linguagem, né, o apóstolo Paulo usa aqui, né? Ele faz um pedido, né, em forma de exortação. Ele faz um pedido que é muito difícil para a igreja de hoje atender, aceitar. Ele está pedindo que os irmãos vivam exortando uns aos outros. Olha, e como é difícil para a igreja do momento, do presente. Quando eu falo a igreja, eu falo a instituição de uma forma geral. Todas as igrejas evangélicas, as igrejas, entre aspas, as instituições cristãs de uma forma geral, todas elas, hoje são mais de 130 mil, né, no mundo. São muitas. Eu acho que é 165 mil, se não falha a memória, no mundo todo. São muitas as igrejas evangélicas, cristãs de uma forma geral, né? É muito difícil para essa igreja de hoje ela aplicar essa regra, porque é uma igreja completamente midiática, é uma igreja que foi mudada pelas ideologias apresentadas nas mídias do mundo todo. Então, as mídias mundiais têm ensinado uma falsa mansidão, uma falsa temperança, não é? Um falso amor, porque se você lê a palavra e fala firme, falando primeiramente para você. Quando você lê a palavra e fala muito firme, você está falando primeiramente para você, porque o primeiro a mudar é você. Aí a pessoa que está escutando já se sente magoada, porque você falou muito firme, porque ela já viu algum pastor pregando muito manso, ou um padre falando com muita mansidão, e ela entende que a maneira correta, que Cristo era daquele jeito. E se ela se decepcionar grandemente, não é mesmo? Então, há momento de você falar manso. Não tenho dúvida que Cristo falou muito manso, muito meigo, muito doce, né? Em muitos momentos, né? Foi assim que ele falou com aquela mulher lá de Naim, que havia perdido o seu filho, né? Não tenho dúvida que ele falou com muitas mulheres, tem o fluxo de sangue, aquela que veio pedir a cura de sua filha, a mulher Ciro Fenícia, a cananeia lá de Tiro e Sidom, e tantos outros para os homens também, né? O cego de nascença, o leproso, e tantos outros que o procuraram, e Cristo foi tão meigo, tão bondoso, né? E teve momentos em que ele falou com muita firmeza, foi muito duro. Mateus 23 é um exemplo disso, quando ele diante dos líderes, dos sacerdotes ali que estavam no templo, diante do templo, na frente do templo, ele foi muito duro ali, né? Chamou eles de hipócritas 7 vezes, né? 6 vezes disse que eles eram cegos e guias de cego, e eram raças de víbora. Olha, foi muito duro. Então, obviamente, Cristo não estava falando com seus irmãos, entre aspas, os da mesma fé, estava falando com, naquele momento, aqueles que tinham se colocado na posição de inimigo de Cristo, na posição de rival. E Cristo ali é muito duro nesse sentido, tentando, da forma mais dura, criar um certo despertamento ali. Era o último recurso, era como se fosse a última chance, e ele tinha que esbravejar, entre aspas, né? Falar muito firme ali para ver se eles despertavam, né? Para tudo aquilo. Então, imagine nos dias de hoje, esse povo, né? O professo cristão, o cristão nominal, ouvir essas exortações. Hoje a igreja, né? A igreja é composta de todo mundo que está buscando a perfeição em Cristo Jesus. A perfeição no sentido humano, obviamente, né? Buscando o caráter de Cristo. Todo mundo é militante. Não importa se ele tem um título de pastor ou se ele não tem título nenhum. Não importa. Todos estão buscando, todos estão no mesmo barco, na mesma condição,
Todos carecem da mesma graça, da mesma fé, do mesmo Salvador. Todos. Mas então, meus amados, como a gente vai poder exortar uma igreja quando você olha para um irmão e vê que aquele irmão acabou de chegar, você tem 10 anos de igreja e aquele irmão só tem 2 anos, e você colocou na sua cabeça de que você sabe mais do que ele porque você, ou então ele tem que lhe respeitar porque você tem 10 anos e ele só tem 2. Não existe isso, meu irmão. Não existe isso em lugar nenhum. Se fosse assim, Paulo, que veio muito depois, não teria repreendido Pedro, que é o primeiro, né? Que tinha vindo primeiro quase do que todos. Então, meus amados, olha, veja só, como Paulo tem a coragem de dizer, exortai-vos uns aos outros, e é todo dia. Exortar aqui está no sentido de repreender quando estiver errado, mas sobretudo consolar quando estiver triste, animar quando não estiver nem triste, nem com medo, nem estiver triste ou alegre, né? Mas exortar no sentido de sempre lembrar a igreja de que é preciso estar vigilante ao lado de Cristo, né? Não se cansar de fazer isso, todos os dias. É importante alimentar o povo, se alimentar e alimentar o povo, com a palavra de Deus. Por isso que ele apela aqui. Esse foi um dos problemas da igreja lá do passado, que esqueceram de exortar uns aos outros, viviam apenas naquela forma mecânica, né? No automático, lá no templo, matando o cordeiro todo dia dentro do templo, e só isso, e esqueceram do ser humano, esqueceram de viver. Por isso que Paulo diz, todos os dias, e não é todo dia durante um ano, não, é todos os dias durante o tempo que se chama hoje, ou seja, o dia inteiro e o tempo todo. Enquanto você estiver vivo, o tempo presente, agora. Porque amanhã você não sabe, eu não sei se eu estarei vivo, você não sabe se vai estar vivo. Então, o tempo é hoje. Então, use o presente agora para exortar. Não, amanhã eu vou falar para aquele irmão que está errado. Não. Hoje. É hoje. Olha que palavra, né? Para que nenhum de vós, disse o apóstolo Paulo, faça com que o seu coração seja endurecido pelos enganos do mundo. Se alguém está enganado, chegue lá e exorte ele, mostre ele o caminho da verdade. Não deixe que ele goste do erro. O próximo mês eu vou lá falar que o irmão está enganado. No outro mês. E aí, meu irmão, pode ser tarde demais. Por isso que a igreja de Deus, ela vive de exortações. Se alguém se magoou por causa de exortação, ele não entendeu ainda a fé. Não entendeu ainda a obra. Todos nós estamos, um irmão que repreende o outro, ele não está dizendo eu sou melhor do que você, não. Ele está dizendo eu amo você. Porque os desse mundo aí não têm coragem de chamar a atenção por medo, porque eles também não querem ser chamados a atenção, porque são orgulhosos. Então eles não chamam a atenção do outro. Olha, se eu tiver alguma coisa errada, me chame a atenção, me chame no particular, se não puder em qualquer lugar, em público, mas me oriente, não me deixe no erro. Todos nós devemos ter esse espírito, né? E tem que mudar, esse mundo aí tem cauterizado a mente de muita gente para ser muito frágil, muito sensível, muito emocional, e a razão tem se tirado, a razão da fé, a fé racional tem sido escondida, né, do povo. Que a gente possa quebrar essa regra, né, e seguir a regra da Bíblia. A regra do mundo tem que ser quebrada. As regras de Deus têm que ser obedecidas e guardadas.